92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia, região. Estamos chegando com Fatos em Destaque, edição especial da Hora do Almoço. Vem conosco. Roberto Lobo. Bom dia, hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2016. Como foi o final de semana? Foi bacana? Então vem com a gente. Muito mais informação no ar a partir de agora. Fatos em Destaque na 92 FM. 92 FM. Polícia Civil do Paraná prende organização criminosa formada por integrantes do movimento Sem Terra. A casa está caindo. 8 suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos durante a Operação Castra, realizada no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eles faziam parte do movimento Sem Terra, MST. A matéria é dela, Priscila Paganotto. 8 suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos durante a Operação Castra, realizada nesta sexta-feira no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As pessoas detidas integram o MST, Movimento Sem Terra, e são investigados crimes como organização criminosa suspeita de furto e dano qualificado, roubo, invasão de propriedade, incêndio criminoso, além de cárcere privado, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido e constrangimento ilegal. A investigação começou em março deste ano, após reuniões na Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em Curitiba, em que foram relatadas uma série de denúncias de supostos crimes no município de Quedas do Iguaçu, na região oeste do estado. Entre os presos está um homem recém-eleito vereador de Quedas do Iguaçu. 7 pessoas do MST estão foragidas da justiça, entre eles um dirigente nacional do movimento com forte liderança no Paraná e outro considerado um dos líderes do MST no estado. Durante a investigação, a Polícia Civil se deparou com uma situação de incêndio criminoso em um viveiro de mudas. Segundo o secretário de Segurança, Wagner Mesquita, houve uma reunião com representantes do MST e empresários e fazendeiros de Quedas do Iguaçu, quando foram apresentadas denúncias de ambos os lados. É um grupo de indivíduos que fazem parte de um movimento, que neste caso é o movimento de Sem Terra, que foi investigado pela polícia de maneira legítima, em que se pôde, então, materializar crimes graves. Inclusive, em uma das reuniões, que teve parte na Secretaria de Segurança Pública, havia membros do MST, que também foi solicitado que qualquer ato criminoso que fosse vítima, integrante do movimento, fosse formalizado também, e assim foi encaminhado para o órgão competente para apuração. Fato é que, com a instauração desses inquéritos e o reforço da equipe da Polícia Civil em Quedas do Iguaçu, começamos a apurar responsabilidades. E a equipe foi muito técnica, procurou o Poder Judiciário com assistência do Ministério Público, empreendeu diligências de maior profundidade. Em abril deste ano, houve um confronto entre policiais militares e integrantes do MST que resultou na morte de 2 sem terra. O movimento acusou a polícia militar de fazer uma emboscada, o que foi descartado após investigação da Polícia Civil e da Polícia Federal. O delegado titular da 15ª Subdivisão de Cascavel, Adriano Schoff, lembrou ainda do episódio da invasão da fazenda Dona Hilda em Quedas do Iguaçu. Empregados da propriedade disseram em depoimento à polícia terem sido mantidos em cárcere privado por horas e sob a mira de armas de fogo de grosso calibre. Segundo o delegado, o dono da terra relatou que após a invasão, cerca de 1.300 cabeças de gado sumiram e que a invasão gerou um prejuízo estimado em 5 milhões de reais no total de danos à propriedade. Mais de 1.300 cabeças de gado foram subtraídas da fazenda por esses integrantes que estão sendo investigados, o que demonstra também um poder econômico que eles mantinham para poder também sustentar o movimento. O mais grave seria a extorsão do fazendeiro para que ele pudesse plantar. Ele teria que pagar a quantia de R$30 mil, sendo que a terra já era dele. Nós temos relatos das pessoas, das testemunhas, das vítimas, de que a forma pela qual eles ingressaram na fazenda foi uma forma agressiva, apontando arma de fogo até para as crianças, o que denota uma periculosidade. A ação do MST atingia até mesmo os próprios assentados.
Depoimentos colhidos pela polícia apontam a exigência de pagamentos de água, luz e acampamento no valor de R$ 23. A água, entretanto, é de um poço artesiano e a conta referente à energia não seria paga à Copel. Na decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos envolvidos, a juíza de Quedas do Iguaçu, Paula Magalhães, relata que o grupo do MST usa da força para subjugar os demais integrantes do movimento. Em outro relato, um assentado disse à polícia que eram obrigados a fazer protestos em rodovias, fechando as estradas, invadindo praças de pedágio sob pena de expulsão do acampamento. Priscila Paganoto para 92 FM. 92 FM. O que fazer com a grana do 13º salário? Uma pesquisa revela que 42% dos brasileiros vão usar a primeira parcela do 10º para pagar dívidas e que 20% vão colocar o dinheiro na poupança. O levantamento é da Associação Comercial. A repórter Beatriz Fidelis traz novas informações aqui na 92. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o fim de novembro. A grana vai beneficiar mais de 84 milhões de trabalhadores com carteira assinada, incluindo os aposentados e pensionistas do INSS. Mas uma pesquisa mostra que, diferente de outros anos, o consumidor ainda não sabe o que fazer com o dinheiro. A taxa de indecisos subiu de 11% para 22%. O economista Emílio Alfieri, que trabalha com esses dados há mais de 40 anos, afirma que o consumidor está mais bem informado e, por isso, mais precavido. Todo mundo tem o celular e o smartphone, pelo menos. Então ele tem acesso a informações econômicas e ouve o que está acontecendo aqui no Brasil e até no mundo. Então ele está inseguro. O consumidor já estava inseguro por causa que a maioria não se sentia segura no emprego e também 55% mais ou menos não estavam numa situação financeira boa. Então, ele já tinha esse pé atrás. Mas essa indecisão do consumidor pode mudar, diz o economista Emílio Alfieri. Esse ano está meio perdido, mas qualquer um, se achar que em 2017 vai melhorar mesmo, o PIB vai voltar a crescer, vai gerar emprego, ele pode se animar a gastar e falar, eu gasto, depois eu melhoro aí, até mudo de emprego às vezes, ou consigo alguma coisa melhor e tal. Agora, se não perceber que o Banco Central está muito cauteloso ainda, um outro evento seria o seguinte, se acontecer alguma coisa lá fora, nos Estados Unidos, alguma coisa que faça subir a taxa de juros e faça o dólar subir, porque o consumidor usa o dólar também como referência, né? Se o dólar estiver mais baixo, está tudo bem. Se o dólar está subindo, não, tem alguma coisa errada, olha, segura aí o negócio. A pesquisa revela que 42% dos brasileiros vão usar a primeira parcela do 13º para pagar dívidas e 20% vão colocar o dinheiro na poupança. 92 FM. Acidente entre carro e ônibus mata motorista na BR-277, em Palmeira. Um motorista de 26 anos morreu em um acidente entre um carro e um ônibus no quilômetro 177 da BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais, perto de Ponta Grossa, na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu ao acidente, o ônibus que se envolveu no acidente era da empresa Expresso Nordeste e seguia de Curitiba para Campo Mourão, na região centro-oeste do estado. Os veículos bateram de frente. Com o impacto, o motorista do carro com placas de Palmeira morreu no local do acidente. A polícia não passou mais detalhes sobre a batida. Equipes do Corpo de Bombeiros de Palmeira e a concessionária do pedágio que administra o trecho e a PRF foram acionadas para dar atendimento. 92 FM. Eles estão insuportáveis. Ali Santana, o Carlos e um monte de gente que torce para o São Paulo estão terríveis, pois ganharam do Corinthians e, olha, de goleada. Aguente os São Paulinos. Aliás, as goleadas animaram a rodada. O Santos assumiu a vice-liderança, o Inter caiu para a zona de rebaixamento. O comentário é dele, Nivaldo de Silo. Voltou a abrir 6 pontos de vantagem. Voltou à zona do rebaixamento. 2 lados em um mesmo confronto. A vitória do Palmeiras contra o Inter, 1-0, gol de Cleiton Xavier, colocou os paulistas em excelente condição para faturar o título a 4 rodadas do fim do Brasileirão.
Dizem mais 2 vitórias sacramentam uma conquista que os alviverdes aguardam há mais de 2 décadas. O Inter, com 3 partidas sem vitória consecutivamente, voltou ao grupo daqueles que hoje estariam na segunda divisão. É que, somado ao tropeço na capital paulista, o Inter viu os baianos do Vitória derrotarem os paranaenses do Atlético 3-2. Vitória elástica, 4-0 em um clássico estadual não é todo dia. E o São Paulo não deu chance ao Corinthians e parece ter eliminado de vez o risco de cair para a segunda divisão. Teve ultrapassagem na parte alta, isso depois da vitória do Santos em Campinas de virada 2-1 contra a Ponte Preta. Depois também da derrota do Atlético Mineiro para o Coritiba, 2-0 na capital do Paraná. E do 0-0 frustrante no Rio de Janeiro no clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. Do 4º ao 9º colocado, nenhum venceu nessa rodada. E um dos derrotados demitiu o treinador. 4-2 para o Cruzeiro contra o Fluminense, e isso custou a demissão de Levir Coupe, que não é mais o técnico do tricolor carioca. Classificação dos primeiros colocados: Palmeiras 70 pontos, Santos 64, Flamengo 63, Atlético Mineiro 60, Botafogo 55, Atlético Paranaense 51 pontos. São aqueles que estariam na Libertadores. Se algo pode mudar ainda em termos de título do Campeonato Brasileiro, terá que acontecer na próxima rodada. O Santos recebe o Vitória. O Palmeiras joga fora contra o Atlético Mineiro, jogo duro. Mas não dá para esquecer que depois o líder tem 2 partidas em casa para levantar a taça. Prudência não custa nada, com 12 pontos ainda em disputa. Nivaldo Lecilo. 92 FM. Uma última notícia. O vereador Cosme Stimmer, que é um relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a possibilidade de cassação dos vereadores Celso Costa, Edoni Kliber e Márcio Carneiro, devem ouvir os vereadores amanhã na Câmara Municipal. E o relator aprovou a possibilidade da cassação. Mais detalhes amanhã ou durante o Fatos em Destaque. Eu retorno logo mais às 14, às 18, às 22, às 7 e às 10, aqui na 92 FM. Mas eu estou ao vivo com Li Santana, das 8h20 às 10, na Rádio Cacique AM 760. Ou você nos encontra através do site lobonoticias.com.br ou ainda da fanpage Notícias Populares Guarapuava. Fica com Deus. Um abraço, ótima semana. 92 FM. Todo mundo tá aqui.